Saudos, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, a qual tem ministrado a palavra do Senhor. Estamos aqui, no monte, aqui na minha cidade, no bairro do Quiririm, aproveitando essa paisagem abençoada, que o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, como vocês podem ver o fundo, ali de Campos do Jordão. Tentei aplicar um zoom, mas não deu muito certo, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui. Mas enfim, antes de dar início à palavra do Senhor, primeira vez que eu gravo no bote, a gente fica até meio... Mas enfim, não será diferente das outras ministrações, Eita glória, aleluia. Vai ser da mesma maneira, para edificação e exortação, Antes de dar início, estarei fazendo uma breve oração. E que o Senhor Deus possa falar poderosamente no seu coração neste dia de hoje, amém? Soberano Deus, eterno Pai poderoso, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Senhor Deus, que diminua, tu cresça, Pai. Senhor Deus, em nome de Cristo, teu Santo Espírito, Pai, traga mais entendimento e sabedoria. Senhor Deus, se faça presente, Pai, neste lugar, Senhor. Repreenda toda a fúria de Satanás, do levante do inferno. Pai Santo, acampa os teus anjos ao redor, Senhor, neste lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, vai visitando, Senhor, todos os quatro cantos, ó Pai, deste monte, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, o ouvinte, onde estiver, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim lhe peço, Pai, lhe agradeço em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro, escreveu segundo Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no verso 35, vai dizer da seguinte maneira, no 34, vamos dizer, vamos ler o 32, a parábola da figueira. Aprenda a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, após ter dito o sermão profético sobre a destruição do templo e os princípios das dores, pois Jesus quis dizer que tudo, depois ele sai do templo, enquanto caminhava seus discípulos para mostrar as construções do templo, Jesus disse naquela época: vocês estão vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra. O Senhor está dizendo na palavra que tudo isso que nós estamos vendo hoje, os céus e a terra, vão passar, mas as palavras do Senhor Jesus não vai passar. Tudo que Deus, desde o início, estabeleceu, princípios, juízos, ordenações, mandamentos, vai prevalecer eternamente. A palavra de Deus, ela subsiste, existe eternamente. E aqui na palavra do Senhor, na direção, no momento como este, qual eu estou no monte, onde você pode ver os céus e pode ver a terra, o Senhor diz que tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Estamos vivenciando os últimos momentos da igreja de Cristo na terra. Muitas coisas estão, aleluia, por vir. Estão acontecendo e coisas mais ainda sucederão, hão de vir ainda. Porém, muitos estão dormindo. Muitos estão cocheando em dois pensamentos. Muitos acham a vinda de Jesus demorada. Como diz a palavra do Senhor no livro de Pedro, muitos têm dito como demorada a promessa da vinda do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor Jesus,
Ele está voltando, Ele está às portas. E como nós temos presenciado os últimos acontecimentos na face da terra, tem acontecido muita calamidade. E o ano passado o Senhor em sonho me mostrou, falou fortemente no meu coração, que enviaria calamidade sobre a terra. E o que nós estamos presenciando é terremoto. Isso é míssil, foi profetizado. Muitos vão achar é placa tectônica. Pode até ser, mas a palavra do Senhor ela vai dizer a respeito disso. Sobre terremoto que viria sobre todos os lugares, fomes, peste. Tudo isso é míssil que aconteça. Para que é o princípio das dores. E hoje em dia muitas pessoas estão deixando, aleluia, a vida, como pode dizer, né? Muitos estão preocupados com as coisas dessa terra, esquecendo que essa terra vai passar. A vida nossa, minha vida, sua vida, caro ouvinte, de qualquer ser humano na terra, é passageira nessa terra. Porém a alma, ela é eterna. Por isso que Jesus, quando ele falou sobre os acontecimentos, os princípios, as dores, ele estava alertando a respeito do tempo futuro que viria. Jesus estava dizendo para os discípulos, porque os discípulos disseram, quando será o sinal da tua vinda? E Jesus começou a dizer, né? Jesus sentado e aproximar em particular e pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Porém os discípulos já faleceram, já estão na glória com o Senhor. Mas quem estava ali presenciou e foi registrando. E Jesus foi dizendo, tenham cuidado que ninguém se engane, porque virão muito em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E quantos falsos profetas estão surgindo nessa terra, falando coisa que Deus nem mandou entregar, falsas visões, falsas mentiras, teoria da prosperidade, mensagem que massageia o ego, sendo que o próprio Deus, aleluia, manda falar algo para confronto do pecado. Aleluia, e muitos estão extorquindo a verdade da palavra, estão pregando outro evangelho de fariseu, sendo que o evangelho de Cristo é evangelho de confronto, nunca foi de conforto. Aleluia, e hoje em dia o que está acontecendo em muitas denominações, não vou expor aqui nome por questão de ética, mas o que está acontecendo, está um escândalo dentro da casa de Deus, isso não deve acontecer. Tem muitas almas se perdendo, tem muitas almas feridas dentro da casa do Senhor. E o que acontece? É como no tempos passados, desde a época de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Desculpa o palavreado, mas essa maldita serpente, desde aquela época, está enganando o povo. Está vendo aquilo que, aleluia, a serpente, ela vê o que o ser humano deseja, o que o ser humano cobiça, que é questão bem material, é aquilo que, como pode dizer, que atrai, aleluia, glória a Deus. Antes de voltar para os caminhos do Senhor, que voltei foi em janeiro 23, muitas coisas eu cheguei a presenciar neste mundo, é tudo ilusório, é alegria mentirosa, é paz mentirosa que esse mundo tem, porque Jesus vai dizer na sua palavra, eu lhes dou a paz, não como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. O mundo só tem tragédia, aleluia. Jesus vai dizer na palavra, sem mim nada poder fazer de Jesus. E hoje em dia tem muitas pessoas, quer seja dentro da casa de Deus, quer seja fora da casa de Deus, estão fazendo coisas sem consultar Jesus, sem colocar Jesus no centro, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, tem um vídeo que eu ministrei, Jeremias 17, bendito é o varão que confia no Senhor, mas maldito o homem que confia no homem. Tem muitas pessoas confiando em falsa profecia, em profeta, que prega, aleluia, teoria da prosperidade, que prega mentira em cima do altar, sendo que hoje em dia tem perdido muito crédito, aleluia, de pregar sobre arrebatamento, estão esquecendo disso, estão esquecendo de pregar sobre pecado, sobre céu e inferno, sobre as consequências, sobre esquecendo de pregar sobre juízo. Por isso que Jesus diz na palavra, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não vai passar. E até quando esse povo, aleluia, esse povo que vai para a casa do Senhor, que é bem material,
que as coisas dessa terra, a palavra de Deus diz, não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não podem roubar nem minar. Aonde está a sua confiança? Aonde está, aleluia, o seu tesouro estará no seu coração. Meu coração está em Jesus e o teu. Cara ouvinte, você que está vendo esse vídeo, aleluia, eu creio que vai chegar nos 4 cantos dessa terra. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto, porque perto está o Senhor. Jesus Cristo está voltando, não há mais tempo a perder. Por isso que o Senhor, na direção do Senhor, fiquei incomodado. Falei, Senhor, eu gravo ou não gravo? Fiz uma volta, né? Tem uma avenida aqui, eu voltei e vim aqui e coloquei, eu vou gravar para a glória do Senhor. Aleluia. Pensei em fazer ao vivo, mas eu ia gravar porque depois tem que fazer edição. Mas enfim, por isso, né, voltando ao assunto, por isso, busque o Senhor. Busque o Senhor, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Porque amanhã a Deus pertence. Você pode dormir hoje e amanhã não acordar. E aonde vai a tua alma? Hoje em dia, a mentira que tem inventado é que todas as religiões levam a Deus, é mentira do diabo. Porque o que leva a Deus é Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse. Jesus disse isso. Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. E ninguém se achega a Deus a não ser por Jesus. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Não é por mim, meu nome é Rafael, não é por mim que vai levar a Deus. Não é por fulano, beltrano, cicrano, não. É por Jesus que leva a Deus. Não é nome de denominação, não é placa de igreja, não é evangélicos, não é católico, não é espírita, não. Eu não queria nem falar, mas eu tenho que falar com ousadia. É através de Jesus que leva a Deus. E o que está acontecendo, vamos mais profundo. Tem muitas denominações que estão querendo dividir o corpo de Cristo. Fulano sua denominação A para ir na B. Ah, se afastou. Pare com isso. Desperta do que dormes. Não deve ser assim. As denominações evangélicas têm que estar unidas. Tem que estar num só corpo, um só propósito. Por isso que por culpa, aleluia, muitas vezes minha e sua, por negligência nossa, a situação da nação está do jeito que está. Por culpa minha, por culpa sua. Porque não deveria de dividir o corpo de Cristo. Se todas as denominações tivessem um só propósito, uma só visão, que é a visão de reino, resgatar a alma, pregar o evangelho, a situação dessa nação não estaria do jeito que está. É por culpa minha e por culpa sua. Por causa de comodismo, por causa de um conforto, de querer uma cadeira, por causa de posição, de cargo. Até quando? Diz o Senhor. Onde coxear 2 pensamentos? Estou voltando. E a minha igreja está dormindo. É como as virgens loucas. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 não reservaram azeite, mas 5 reservou. E subiram as que reservaram. E parece que todo mundo está ficando que nem virgem louca, não está ficando nem prudente. Porque se fosse prudente, não estaria do jeito que está. Aleluia. Por isso, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Aconteceu, a palavra de Deus, ela serve para nos direcionar. No Velho Testamento, eu li para a glória do Senhor. Pode dizer que eu li a Bíblia bem 100%. Eu li ali, eu vi o quão o povo de Israel foi terrível, foi teimoso em fazer coisas que desagradavam o Senhor. Deus tirou com o braço forte da terra do Egito, mas o povo que saiu da terra do Egito ainda tinha costume da terra do Egito. E Deus deu ordenação para não se misturar com os povos das nações. E o que é que o povo fez? Se misturou, se enredou, se enlaçou com deuses pagãos, com ídolos, sendo que era para destruir os postes de Deus Aserá, de Baal, de Astarote, de Moloque. Mas o povo de Israel era teimoso. Um exemplo que nós temos, o anátema. Quando quando a muralha de Jericó foi destruída, Acã pegou uma capa babilônica
E daí a ira do Senhor se acendeu. E daí Josué foi orar e Deus mostrou. E lá ele confessou pecado. E quantas pessoas estão fazendo isso? Vai para a casa do Senhor, né? Sai do mundo, né? Deus liberta do mundo. Vai para a casa de Deus, ainda tem costume do mundo, trazendo maldição para si. Por isso, a palavra diz, vigie e ora. É arrependimento, é conserto, é abandonar o pecado, é tirar as coisas do mundo. Aleluia. Por isso Jesus foi bem claro, que os céus e a terra vai passar. Aleluia. Isso vai linkar lá em Apocalipse no capítulo 20. João, íntimo de Cristo, ele viu todas as coisas acontecer. Ele viu lá no ano 90, se não me engano, né, o livro de Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. João viu todas as coisas desde lá, daquela época para cá. E nós estamos praticamente na época de Apocalipse. Nós estamos nos últimos momentos nos últimos momentos em que, quando a trombeta soar, a igreja vai ser arrebatada dessa terra. Jesus Cristo vai vir nos ares. O Senhor Deus, ele sabe o dia do juízo. O Senhor Deus, ele sabe o dia do arrebatamento. O Senhor Deus sabe de todas as coisas. O que tem mais se inventado aí? Tal ano que vai acabar o mundo. Inventaram uma mentira aí na época, que o ano 2000 ia acabar, não acabou. 2012 não acabou. Por que tem esses cientistas, esses falsos profetas? Isso é coisa de Satanás. É para a pessoa entender que a vinda de Cristo é demorada, que não vai vir, mas Cristo está vindo sim. Por isso que Deus fala na sua palavra: o meu povo perece por falta de conhecimento e entendimento da minha palavra, diz o Senhor. Por isso que tem muita gente que dá murro e ponto de faca, porque não medita na palavra, porque não lê a palavra, porque não lê as escrituras sagradas. As escrituras sagradas, a palavra de Deus, ela é viva, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela muda caráter, ela muda de dentro para fora. Mas hoje em dia o que muitos estão inventando é de fora para dentro. Aí Jesus vai falar, vai censurar os fariseus, porque os fariseus, aleluia, viviam de vestimenta como se fosse santo, mas por dentro era sepulcro caiado, cheio de sujeira, cheio de imundícia, porque falava da boca para fora, mas as ações dos fariseus daquela época condiziam com o que eles eram realmente internamente. E hoje em dia o que está acontecendo? Tem muitos altares sujos, e o juízo de Deus está começando dentro da casa de Deus. Por esse tempo, neste ano 2025, divisor de águas, Deus vai começar a tirar muitos de cima do altar. Muitos que estão brincando com a palavra do Senhor. Muitos que estão pregando palavra de conforto. Vão começar a cair de cima do altar. Deus vai começar a tirar máscara, tirar capa. Deus, se necessário for, vai matar. Porque Deus, ele é amor sim, mas ele é santo. Deus é justiça. A palavra de Deus diz que Deus, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E o que é que tem acontecido dentro de muitas denominações da casa de Deus? É sujeira, é mentira, é pecado escondido. Tem muita liderança que está compactuando com mentira, com pecado. E não deve ser isso. Não deve acontecer isso. Tem que apontar pecado, tem que fazer como no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te não certa coisa que eles firmes escuta. A liderança tem que descer nas madrugadas. Orar nesse sentido: Senhor, mostre o que está acontecendo na tua casa, Deus. Não deixa eu ficar envergonhado, não deixa, Deus, nada oculto, e Deus vai mostrar. Deus vai direcionar a pessoa. Aleluia, tem o círculo de oração, tem o ministério de intercessão para isso, para levar o conhecimento do pastor. Mas hoje em dia o que está acontecendo? Estão querendo matar a voz profética, estão querendo matar os profetas, que nem na época de Jezabel e Acabe. Jezabel mandou matar todos os profetas, mandou até matar Elias.
É o tal do Espírito que está atuando nos dias atuais, por causa do pecado escondido. Aleluia. E orar também sobre Daniel capítulo 2, porque o rei, quando teve um sonho, o rei Nabucodonosor, quando teve um sonho, chamou todos os conselheiros, ninguém sabe a interpretação, mas tinha um que Deus honrou e o exaltou para a glória dele. Aleluia. Ali na província de Babilônia. Aleluia. Deus foi exaltado e glorificado através desse profeta Daniel, no capítulo 2. Perdão. No capítulo 2, onde ele vai e vai orar do Senhor, para bendito seja Deus de eternidade a eternidade, te pertence, né? Vai declarar. E vai dizer no versículo 22, se eu não estiver enganado. O Deus, ele revela o oculto, profundo, escondido, sabe que está em trevas, porque ele mora à luz. Muita liderança estão praticamente, aleluia, sem essa direção. Faz pouco caso com as profecias. Faz pouco caso com o profeta. Faz pouco caso e começa a massagear o ego de muitos membros que estão em pecado. Aí o que acontece? Vai abrindo ruptura dentro da casa. Aliás, nos muros, as denominações são como se fosse espiritualmente, tem uns muros. Se a liderança continuar compactuando com o pecado de membro, vai começar a abrir brecha e vai entrar a calamidade, a consequência vai ser drástica. Por isso que tem que urgentemente, muitos líderes, se você que está vendo esse vídeo, saber que tem algum irmão que está em pecado, começa a rever seus conceitos, começa a repreender tal membro, deixar de banco. Porque se compactuar com o pecado e ser cúmplice, Deus vai demandar de vossas mãos, líderes. Então preste muito bem atenção no que você está fazendo. Eu não conheço a tua vida, mas se esse vídeo chegar até você, líder, se você souber que tem alguém que está em pecado, não compactue. Repreenda, exorta na palavra, deixe de banco na disciplina para que seja restaurado. Aleluia. Porque você não está certo também é sério, mas não impeça da pessoa que ela tem que se examinar também. Aleluia. Então, caro ouvinte, o que eu quero dizer na direção do Senhor, busque o Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se você que não aceitou Jesus, aceita Jesus. Se você que se afastou, reconcilie com Jesus. Mas faça isso, ruge, não deixe para amanhã. Porque Jesus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. No livro do profeta Isaías, 53, vai descrever sobre o Messias. Onde ali o Messias, ele foi levado como matadouro. Os irmãos abrem Isaías 53, parte 2, da ministração. No verso 4 vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele, por suas feridas somos sarados. Jesus pagou um alto preço, mas voltando no versículo, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. É como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aleluia. E lá no verso 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ô Espírito Santo, aleluia. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Pela opressão, pelo juízo ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo.
Designaram-lhe sepultura com os ímpios, mas com os ricos esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus morreu por mim e por você. Jesus pagou um alto preço, um preço de sangue, um preço no qual nós não poderíamos pagar, que foi um preço de sangue. Imagina os pregos nas suas mãos, nos seus pés, a dor que ele sentiu, aleluia, para salvar a minha vida e a sua vida. E hoje em dia o que está acontecendo? Muitos fazem pouco caso com o plano da salvação, muitos fazem pouco caso com a salvação, sendo que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu em casa do Pai. Ele morreu por mim e por você, para salvar a minha vida e a tua. Por isso decida aceitar a Cristo, arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus como único, suficiente Salvador. Porque a vida aqui nessa terra é passageira. Tudo vai passar. É como foi dito na ministração parte 1. Essa aqui é uma breve ministração. Vai passar os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não vai passar. No livro de Apocalipse, aleluia, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, João, como tinha mencionado, ele viu todos os acontecimentos. João, ele viu o trono branco. Aleluia. Como eu havia comentado, né, em pauta isso. Lá no verso, o juízo final, nossa, essa palavra é para reflexão, para refletir sobre o que vai acontecer. João viu, ele vai dizer, e vi um grande trono e branco. João viu, Apocalipse 20, verso 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João viu todos, sem exceção, todos. A maior prova do juízo final de Deus está aqui, ó. Todos. Muitos falam que céu e inferno não existe. É mentira do diabo, porque existe sim. Os céus, esse céu que a gente vê é o primeiro. Ao segundo, onde fica, né, os anjos e os principados, potestade. E o terceiro é onde o Senhor Deus está sentado no alto e sublime trono. Glória a Deus. E o inferno é abaixo dos nossos pés.
Porém aqui diz que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. E a morte e o inferno deu os mortos que tinha. Então todos vão ser julgados. Todos aqueles desde a época desde a criação do mundo até nossos dias atuais, mais à frente, quando Cristo voltar a arrebatar e a terra ser destruída, todos vão comparecer diante do Criador, do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. E não há nenhum que vai escapar. Não vai ter ninguém para esconder debaixo de mesa, debaixo de cama. Não. Todos nós vamos comparecer diante do trono branco, diante de Deus. E Deus, na sua palavra, vai dizer que diante dele, Deus diz, assim diz o Senhor: jurei pela minha destra da justiça que todo joelho, toda carne se dobrará diante de mim, diz o Senhor. Diante do Senhor Deus. Não diante de mim, Rafael. Não diante de fulano, Beltrano. Diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, todos esses ricos, poderosos, príncipes, reis, plebeus, pobres, escravos, servos, todos vão se prostrar diante de Deus. E naquele grande dia, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória para Ti, Pai, diminuto cresça, Pai. Use-me conforme a Tua vontade. E naquele dia, muitos vão dizer: por que que eu não busquei? Por que que eu não orei? Por que que eu não procurei? Por que eu não me arrependi? Muitos vão dizer que não sabia que existia. Muitos fizeram pouco caso. E uma coisa é profunda: o inferno, o lago de fogo, foi feito para Satanás e os anjos dele. Não foi feito para o ser humano. Mas por causa de consequência do ser humano, muitos não querendo se arrepender, vão acabar indo para lá. É triste falar isso. Mas a eternidade, ela tem início, não tem fim. A eternidade é pelo século dos séculos. Cantores, renomado, aleluia, todos os músicos de todas as eras que cantavam cantigas e músicas que não enaltecia a Deus, mas que enaltecia a si mesmo, o próprio ego, também vão estar diante do trono. Todos, juízes, advogados, promotores, todos vão estar diante do trono do Todo-Poderoso. E todos vão se prostrar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todos vão se prostrar. Anjos vão se prostrar, os anjos caídos vão se prostrar. Eles sabem disso, porque eles estão escutando isso também. Porque resta pouco tempo para eles também. Porque eles não querem ir sozinhos para o lago de fogo. Porque os anjos caídos já estão condenados. Porque eles se rebelaram contra o Criador. Por causa de um. No exército usa um termo assim: por causa de um todos pagam. Mas por causa de um, terça parte foi arrastada. Porque se rebelaram. E Deus os expulsou. Reservou uns acorrentados. E tem outros que estão soltos aí. Aleluia. Por isso, caro ouvinte, decida-se hoje a aceitar a Cristo. Decida-se hoje, arrepende seus maus caminhos. Converta-se ao Senhor, seu Deus, e jejum com pranto e choro, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. É se humilhar diante de Deus, é dizer: Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa meu pecado, eu reconheço que sou pecador, reconheço que não sou nada, reconheço que não sou nada diante de Ti. Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador, te aceito, Jesus. Por isso, decida-se hoje, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Há vidas que estão perecendo, há vidas que já perderam salvação sem conhecer, sem arrependimento. É triste, mas hoje decida aceitar a Cristo. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto, faça a sombra do seu rosto e a paz. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra.
Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto está perto. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.